atender e entender. O que essas palavrinhas podem me auxiliar na prática clínica que vão me ajudar a ter melhores resultados na terapia do esquema? Fica aí comigo e confere. Então, Psi, tô eu aqui pensando e tomando meu cafezinho nessas palavras, atender e entender. O que acontece na terapia do esquema que a gente pode se atrapalhar e gerar prejuízo nos nossos resultados no atendimento clínico? Quando a gente confunde como a gente vai, se a gente deve atender primeiro ou entender. Então, muitas vezes, vamos dar um exemplo da Sara. Sara vem para terapia e ela não preenche os inventários, ela não faz o que a gente pede para que ela faça em casa, que fica como os para casa dela. Então, isso está incomodando um terapeuta que tem padrões inflexíveis. Esse terapeuta, ele está muito focado na Sara, ele quer muito ajudar a Sara, muito. A intenção dele é a melhor possível. Então, o que ele faz? Ele começa, ainda ativado pelos seus padrões inflexíveis e sem se dar conta, ou seja, sem entender que ele está ativado, a querer atender a necessidade do esquema da Sara. Porque o que são essas necessidades que a gente busca atender na terapia do esquema? São o coração ali do esquema, as faltas esquemáticas que esse cliente, esse paciente teve na infância e que estão ainda em busca de serem supridas. E por isso estão gerando padrões de enfrentamento autoderrotistas durante a vida da Sara. Então o terapeuta percebe os padrões de comportamento autoderrotistas, ele está ativado e não entendeu ainda. Então o que ele faz? Ele tenta atender a Sara sem antes entender profundamente qual que é a necessidade dela. Então ele olha aquele comportamento, ok, eu acho que é autodisciplina insuficiente. Então ele entende que ele tem que dar limites para atender a necessidade da Sara. O que ele não percebe é que as suas lentes estão sujas, contaminadas pelo seu esquema. Por quê? Porque nós temos esquemas, os terapeutas também têm esquemas, mas quando a gente não entende qual que é o nosso funcionamento quando estamos ativados, a chance de a gente confundir essas palavrinhas na sessão e acabar atendendo a nossa necessidade esquemática é muito grande. E aí o tratamento do nosso cliente não anda. Ou pior, ele pode até aí ficar reforçando os esquemas dele. Então, esse terapeuta com a lente suja, ele precocemente atende uma necessidade de limites, quando na verdade a Sara tinha, na verdade, privação de orientação, que é totalmente diferente a forma de atender a necessidade. Então, o terapeuta, ele precisa entender muito bem qual é a necessidade do seu cliente para depois poder atender. Mas nesse ir e vir, nós somos o nosso instrumento de trabalho. E se eu não entendo como o meu instrumento funciona, é difícil eu poder atender o outro, porque o nosso instrumento, digamos assim, está com as lentes sujas. Então, o que a gente precisa fazer? Entender e atender a necessidade do nosso cliente e entender o nosso funcionamento, a nossa necessidade, para que a gente possa atender a nossa necessidade de outras formas e não com o nosso cliente. Aqui na sessão comigo, eu estou buscando entender e atender o meu cliente e percebendo como eu entendo os meus esquemas, como é o meu funcionamento, para que eu não contamine isso com uma ativação esquemática minha. Agora, eu buscar atender a minha necessidade dos meus padrões inflexíveis ou suprir isso com o meu cliente, aí não é adequado e pode estar, como eu disse antes, reforçando os esquemas, no caso da Sara, de privação de cuidado. Tá certo, gente? Fica claro isso? A gente entende e atende o nosso cliente na sessão e também busca entender os nossos esquemas. Sem essa jogadinha, a chance de a gente confundir essas palavrinhas é muito grande, tá certo? Então é uma pequena diferença de pronúncia, mas uma grande diferença no resultado da nossa prática clínica em terapia do esquema. E aí, entendeu? Pronto para atender as necessidades? Conta aí pra mim se ficou claro, ficou com dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo Alô Psi!